Olá pessoal, Artigo Civitas, episódio número 29, artigo editorial, publicado no site do Instituto Civitas em 11 de outubro de 2025, intitulado O Fim do Plano Real, Adeus Disney. A inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário. Milton Friedman, 1963. Há algo de cíclico na história econômica brasileira. Toda vez que o Estado se vê encurralado entre o aumento de gastos e a falta de receitas, ele procura uma saída fácil. E essa saída, sempre tentadora, sempre destrutiva, é a inflação. 30 anos depois do Plano Real, o Brasil volta a flertar com o mesmo veneno que quase o destruiu nos anos 80. Usar a perda de valor da moeda como instrumento de financiamento público. Ainda não vivemos o retorno do imposto inflacionário em sua forma plena, mas o cenário fiscal atual já prepara o terreno. A nova tentação inflacionária: gastar mais que o país produz. O Brasil vem enfrentando um desequilíbrio fiscal persistente. Mesmo com o aumento real da arrecadação, impulsionado pela formalização do mercado de trabalho e pela alta nominal de preços, o governo gasta em ritmo mais acelerado. A despesa primária federal voltou a crescer em 2024 cerca de 10% acima da inflação, pressionada por reajustes salariais, subsídios e renúncias tributárias. O resultado é conhecido: dívida bruta do governo geral próxima de 78% do PIB, Banco Central, setembro de 2025, déficit nominal em torno de 8% do PIB, patamar similar ao de 2015, pré-ajuste Levy, e juros reais elevados que encarecem o financiamento da dívida e alimentam a dominância fiscal. Diante disso, surge a velha tentação: permitir que a inflação ajuste o sistema, aliviando o peso real da dívida e ampliando a arrecadação nominal sem necessidade de novas medidas impopulares. Como dizia Milton Friedman, a inflação é o imposto sem legislação e, no Brasil, é também a válvula de escape da covardia política. O imposto que o brasileiro paga sem perceber. O imposto inflacionário foi formalmente descrito por Philip Kagan em 1956, como a receita que o governo obtém ao permitir que o poder de compra da moeda caia, enquanto mantém as despesas nominais estáveis. Quando os preços sobem, a base tributária nominal se expande e a arrecadação aumenta automaticamente. Imagine um produto que custava R$100 e passa a custar 120. Mesmo sem mudar a alíquota, o governo passa a arrecadar 20% a mais de ICMS, PIS, COFINS e IPI. Como os salários e benefícios são corrigidos com defasagem, o Estado se financia temporariamente às custas da sociedade, que perde poder de compra. Nos anos 80, esse mecanismo se tornou a principal fonte de financiamento do Estado brasileiro. Entre 1989 e 1993, a inflação média anual ultrapassou 1.000% e chegou a 2.477% em 1993, de acordo com o IBGE. O Tesouro Nacional dependia do que economistas chamavam de imposto inflacionário puro, a expansão da base monetária e a corrosão do poder de compra da população. O Plano Real, lançado em 1994, idealizado por uma equipe de economistas liderada por Pércio Arida, Edmar Baixa e André Lara Rezende, rompeu com essa lógica, separou a política fiscal da política monetária, ancorou expectativas e estabilizou preços. Mais do que criar uma moeda, o Real criou um pacto moral entre Estado e sociedade, o de que o governo só poderia gastar o que arrecada ou toma emprestado de forma transparente. O novo disfarce: tributar o trabalhador que poupa. Mas o imposto inflacionário moderno é mais sofisticado. Ele não aparece apenas nas prateleiras, mas também no extrato bancário do cidadão. Quando o trabalhador, após esforço e disciplina, consegue poupar parte de seu salário e investir em um título público ou privado indexado ao IPCA, ele acredita estar protegido da inflação. Mas há uma armadilha. O imposto de renda incide sobre o rendimento nominal total, incluindo a parte que repõe a inflação. Com a inflação nos patamares atuais de 5%, um título que promete IPCA mais 6 renderá aproximadamente 13% nominais e o trabalhador pagará imposto sobre os 13%. Considerando a alíquota de 20% da IR, o ganho real será de aproximadamente 4%, ou seja, os 6 contratados não são o ganho real. E quanto maior a inflação, pior para o poupador.
Se a inflação chegar a 10%, como ocorreu em 2002, 2015 e 2021, o mesmo título renderá cerca de 16,6% nominais, e o ganho real, após imposto e defasagem, será de apenas 3,3%. Portanto, a depender da magnitude da inflação, o retorno real pode ser nulo ou até negativo. Para efeitos didáticos, elaborou-se a tabela a seguir, com cálculos simplificados, demonstrando o retorno nominal e o real, descontado o imposto inflação, de um título que promete pagar IPCA mais 6% ao ano, com uma tributação DR de 20% sobre o rendimento em cenários diversos de IPCA. Como se pode observar, quanto maior a inflação, maior é a corrosão da rentabilidade do investimento. Mesmo um título com rendimento anual real de 6%, considerado alto em qualquer lugar do mundo, a depender da inflação, o imposto inflacionário pode destruir a proteção prometida pelo título ao poupador. E assim o governo se financia duas vezes. 1. Pela arrecadação extra decorrente da inflação. 2. Pela tributação de uma renda ilusória que nada mais é do que a devolução parcial da perda de poder de compra causada por ele mesmo. Importante lembrar que o investidor, neste contexto, não é um especulador, mas o trabalhador que poupa parte do fruto do seu salário, do seu trabalho, acreditando estar construindo uma reserva para pagar a faculdade dos filhos ou comprar a tão sonhada casa própria, e que vê o Estado corroer seu esforço sob a forma de inflação. A volta do risco de dominância fiscal. A deterioração das contas públicas reabre o risco clássico da dominância fiscal, conceito cunhado por Thomas Sargent e Neil Wallace em 1981. Ela ocorre quando o desequilíbrio fiscal se torna tão grande que o Banco Central perde autonomia de fato, sendo obrigado a manter uma política monetária que acomode a dívida pública. Quando isso acontece, a inflação deixa de ser um fenômeno puramente monetário e passa a ser um fenômeno político-fiscal. O governo precisa que a inflação permaneça um pouco acima da meta, o suficiente para reduzir o peso real da dívida e aumentar a arrecadação nominal. O Banco Central, por sua vez, não pode subir juros demais, sob pena de tornar a dívida impagável. O resultado é o que os economistas chamam de equilíbrio ruim: inflação estruturalmente alta, crescimento baixo e confiança em erosão constante. Esse é o flerte que o Brasil vive hoje. O Estado que se financia da sociedade produtiva. A inflação é uma transferência de renda disfarçada. Ela favorece quem está dentro do orçamento e pune quem depende do valor real da moeda. Os grupos corporativos e a elite do funcionalismo, protegidos por cláusulas automáticas e autorreajustes anuais, rapidamente repõem suas perdas. Já o pequeno empreendedor, o trabalhador e o poupador, que dependem do mercado, são os financiadores involuntários do desequilíbrio estatal. Como observou o economista José Roberto Mendonça de Barros, o Estado brasileiro se tornou um extrator de renda, não um produtor de prosperidade. A inflação é um instrumento perfeito dessa extração, porque disfarça a apropriação da riqueza em meio a uma falsa aparência de crescimento nominal. O que possibilitou ao pobre ir à Disney? O Plano Real foi o maior salto civilizatório da história econômica brasileira. Ele transformou um país sem referência de valor em uma economia previsível. Foi o real que permitiu ao pobre e à classe média planejar o futuro, comprar geladeira, financiar a casa própria e até sonhar com uma viagem à Disney. Não porque o dólar estava barato, mas porque, pela primeira vez, o dinheiro brasileiro tinha valor e o amanhã parecia confiável. O real não foi só uma moeda, foi uma promessa de estabilidade, um pacto de honestidade entre o governo e o cidadão. Romper esse pacto, mesmo que de forma sutil pela inflação tolerada, seria como rasgar o contrato que sustenta a confiança no país. Retomar o uso da inflação como ferramenta de ajuste fiscal é retroceder meio século. É reviver a instabilidade que destrói o crédito, encarece o investimento e premia o rentismo de curto prazo. Nenhum país cresce sustentavelmente com um Estado que se financia pela desvalorização de sua própria moeda. Os números provam. Entre 2016 e 2024, cada ponto percentual de aumento da inflação reduziu o crescimento potencial em cerca de 0,3 ponto percentual, segundo o IPEA 2025. Inflação não é expansão, é anestesia. Funciona por um tempo, mas destrói a economia no médio prazo. Conclusão: o imposto da covardia política. O imposto inflacionário é o imposto da covardia. O imposto que se cobra quando falta coragem para cortar gastos, reformar estruturas e enfrentar privilégios. Ele é o tributo do auto-engano, o instrumento da classe política que prefere corrigir números ao invés de corrigir condutas. O Brasil ainda tem tempo.
mas o tempo é o ativo mais volátil da economia. Defender o plano real hoje é mais do que defender uma política monetária. É defender o direito do trabalhador ao valor do próprio esforço. É proteger a sociedade produtiva da gula do Estado. E é lembrar que não existe dignidade social sem estabilidade monetária.